Meu nome é Jairo Souza, eu sou pastor, canto no Arautos do Rei e produzo também o programa Bíblia Fácil. A ideia do Bíblia Fácil é reunir pessoas diferentes, com histórias diferentes, para estudar alguns temas da Palavra de Deus, doutrinários e agora mais recentemente proféticos, dentro do livro de Daniel. Como resultado dos programas e ainda mais pela complexidade e clareza do assunto da profecia, muitos líderes religiosos têm se interessado por esse assunto. E como resultado disso, existem hoje vários pequenos grupos, por exemplo, de estudos por aí fora, um no Rio de Janeiro, com certeza eu conheço, de pastores que estão se interessando pelo estudo da Bíblia. E nós tivemos já 2 pastores em temporadas do Bíblia Fácil, e os 2 tomaram a decisão de mudança de conceitos, de visão teológica. E lógico que o processo do discipulado junto a essas pessoas é um pouco diferente, porque eles já conhecem. Então é um processo de desconstrução para a aceitação de novos conceitos doutrinários e teológicos. Então envolve essa questão intelectual, que é um pouco complexa, e uma vez que eles também são líderes já, então é um processo de troca, na verdade, de experiência. A gente tem que aprender com eles e eles aprendem um pouco com a gente, na convivência. E eu acho que discipulado é exatamente isso, todos em volta de Cristo e aprendendo uns com os outros. É mais ou menos isso que acontece. Jesus ele sempre direcionou sua mensagem a todas as pessoas, incluindo os líderes religiosos. Só que, infelizmente, a maioria deles, no caso Nicodemos foi uma exceção, eles estavam tão mergulhados nos seus conceitos, nas suas tradições e na sua posição, que eles simplesmente rejeitaram a Cristo. O que a gente encontra no final da história de Jesus a sua condenação forjada por líderes religiosos que pressionaram as autoridades romanas a executarem uma sentença que Jesus não merecia. Mas é lógico que quando um líder religioso, independente da denominação ou da crença que professa, ele entende o plano de Deus para a sua vida, com certeza ele se torna uma influência muito grande. Para todos os seus seguidores, para as pessoas que o admiram, as pessoas que aprenderam com ele um dia. Isso revela que o crescimento cristão ele é progressivo realmente. A gente não chega num momento assim de uma posição e não tem para onde ir depois. A gente sempre tem algo a crescer, algo a aprender, e as pessoas à nossa volta ficam observando isso. Então é muito legal quando um líder religioso ele continua sensível à voz do Espírito Santo para que Deus o conduza onde ele deseja. Código Aberto está de volta na tela da sua televisão, começando mais uma semana dessa temporada de verão que está falando sobre discipulado. A gente já está chegando quase no fim, A nossa 11ª lição, nosso 11º estudo sobre esse tema, e hoje o nosso título do programa é Discipulando os Líderes Espirituais. Você é um líder espiritual? Você quer se tornar um líder espiritual? Bom, então se essa palavra tem a ver contigo, então esse programa de hoje é para você. Então fica ligado aqui com a gente, porque a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu não vou falar sozinho, não vou conversar sobre isso somente com você. A gente tem a nossa equipe de toda essa temporada que está aqui participando com a gente. Começo apresentando mais uma vez ele, pastor Alberto Nery. Seja bem-vindo. Obrigado pela recepção, por esses momentos legais que nós estamos passando aqui. E hoje promete, porque é um assunto que eu particularmente sou muito ligado a isso, trabalho com isso, vai dar liga. Muito bom, vai dar liga, inclusive com o pastor Kenny Marinho, que está aqui do lado, é o nosso segundo participante. Obrigado mais uma vez, estamos chegando aí, ao final da nossa temporada. Foi muito bom e está sendo muito bom participar com vocês aqui desse programa. E ela que é a nossa única mulher desse grupo, Bianca Oliveira. Obrigada, André, que bom que a gente está junto mais uma vez para mais um estudo do nosso guia. Muito bem, e ao lado da Bianca está ele, pastor Felipe Tonasso. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Leite, e poder estar aqui com vocês. Como o Alberto falou também, a gente compartilha essa paixão, Alberto? Então eu espero que nesse estudo a gente possa, de alguma forma, dividir a nossa experiência também, para influenciar e impactar alguém que está vivendo o que a gente está vivendo. Nas nossas corridas a gente discute sobre isso, viu? Olha, então vocês têm corrido bastante, então olha só. Na nossa única corrida, a gente falou bastante sobre isso, que eu fujo. Se você em casa quer compartilhar suas experiências sobre esse tema também, fazer as suas perguntas, fale com a gente pelo Twitter, pelo Facebook. Nosso perfil no Twitter é @CódigoAbertoNT, no Facebook Código Aberto
fala com a gente, manda o seu abraço. Falando em mandar abraço, eu já mando um abraço para alguns telespectadores do Código. São eles o Adriano Santos, de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Você que é gaúcho, né, pastor? Então olha aí o pessoal do Rio Grande do Sul assistindo o Código Aberto. Também a Dina Duarte, de Unamar, Cabo Frio, Rio de Janeiro. E também a Fabiana e o Ismael, de Caruaru, Pernambuco. Eu não tenho o sobrenome deles aqui, mas o perfil deles no Twitter é Fabiana e Ismael. Um abraço para o pessoal de Caruaru, em Pernambuco. Alguém aqui quer mandar um abraço para alguém? Eu quero aproveitar o assunto que a gente está estudando aqui e mandar um abraço para o pessoal da Home Church, tanto da de Perdizes, que foi o projeto que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar 2 anos ali e lidar com isso daqui, e o pessoal de Santos também, um outro projeto, mas que eu torço por vocês. Um abraço para vocês. Interessante, você falou de Home Church, a gente não vai entrar em detalhes agora, a gente provavelmente vai poder falar isso durante o programa, mas o que quer dizer? Home Church em inglês é uma igreja, casa, isso? Esse, na verdade, é um modelo de um projeto que acabou ficando, de tanto a gente usar o nome do modelo, acabou ficando, nós não criamos um nome diferente, mas é aquela igreja nos lares, a famosa igreja nos lares, e é uma comunidade cristã, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde a inspiração é tentar reproduzir, mas adequando aos dias de hoje, a experiência de igreja que existia nos dias apostólicos. Ok. Mais alguém tem algum abraço para mandar? Falando em líderes, né? Eu quero mandar um abraço muito especial para a turma que compartilha com o nosso ministério, com o nosso pastoreio, lá no IAN, lá na Faculdade Adventista da Bahia, todos os capelães, todos os pastores auxiliares da Pastoral Universitária, a turma que trabalha nos diferentes ministérios, o Ministério do Serviço Voluntário Adventista, da turma que trabalha na escola sabática, toda essa galera universitária, vou dar um grande abraço para eles. Tá certo. Bom, algum outro abraço? Não, vou aproveitar a onda dos abraços para os líderes, né? Mandar um abraço para os anciãos, né? Anciões e anciãos, tá certo os dois, né? Tá, então, os dois para os anciões ou ãos da Nova Semente, e o pessoal da liderança jovem, né? Que são os pequenos grupos, e a gente trabalha direto ali. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente está vivendo, então um abraço para eles também. Quero mandar um abraço também, já que vocês estão falando de anciãos, para o meu sogro. Meu sogro faz um projeto, tem um trabalho muito legal ali em Maringá também. É ancião, é o Eliacir, ou Cuca, e a Nancy, a Sica, né? Na família do meu esposo tem muitos apelidos, né? Kiko, Mila, Sica, Cuca, então... Lá eles chamam de Bia, então. Bia, o meu Isso, muito mais bem. comum. A Bianca mandou os abraços dela. E se você viu aqui, o Código Aberto não é só momento de estudo da Bíblia, também você aprende um pouco de língua portuguesa, viu que hoje aqui o plural de ancião não é só anciãos, pode ser anciões também, as duas formas são certas. Porque então... sempre que você fala, alguém fala assim, nossa, ele falou errado. Aí meio que eu falei, vou me proteger um pouquinho, então pode ser anciãos ou anciões. Olha só, se você não sabia disso, agora está sabendo no Código Aberto. E interaja com a gente pelas redes sociais, converse com a gente durante o programa de hoje, dê a sua opinião, participe com a gente. Agora a gente vai começar o nosso momento de estudo da Bíblia e eu quero chamar você para orar com a gente. Bianca, pode orar por nós? Vamos lá. Querido Deus, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de estarmos na Tua presença. Agora, Senhor, aqui no estúdio, também o pessoal que está em casa, que possamos juntos estudar a Tua Palavra, Deus. Abra a nossa mente, o nosso coração, nos ensina as Tuas verdades e que, Senhor, escolhamos aí estar na Sua presença e também nos tornar discípulos Teus. Em nome de Jesus, amém. 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 E agora a gente está no início do nosso estudo e como todo início de estudo dessa temporada, a gente vai para qual cidade mesmo, pastor Kenyon? Para Brasília, nossa capital. Olha só, tá afiado aqui. Já falar com quem, Bianca? Com o Manolo, pastor Manolo, que sempre tem uma mensagem especial, né? Exatamente, pastor Manolo Damásio, é com você. Existem basicamente 2 tipos de pessoas para propósitos diferentes que nós podemos discipular. As pessoas comuns e aqueles que se tornarão líderes, multiplicadores do discipulado. É mais ou menos a diferença que a gente pode encontrar entre os 12 mais próximos de Jesus e os 70 ou os 120, ou a massa que ele também fez com que se tornasse seus discípulos. O trabalho de Jesus com esses 12 foi muito mais específico. Primeiro, ele selecionou esse grupo em oração. Não foi aleatório, não foi de qualquer jeito. E aqueles que se propõem a multiplicar em líderes, a transformarem todo um sistema, uma cultura, uma localidade, não podem selecionar qualquer um aleatoriamente, mas precisam, em oração, entender quais são aqueles a quem o Senhor chamou. Esses 12 foram muito bem selecionados. A Bíblia diz que ele passou uma noite inteira em oração.
Ele gastou mais tempo com esses 12 do que com todos os outros. Não foi apenas um ensinamento à beira do mar da Galileia, ou não foi apenas um caminho para Emaús. Não, ele gastou muito tempo dando oportunidade a esses 12 a se familiarizarem com ele nas coisas comuns do cotidiano. Esses 12 comeram com ele, dormiram em jardins com ele, entraram nas casas, o observaram em todas as atividades da vida. Por isso foram muito mais beneficiados pelo contato com o Mestre. E ele não fez isso porque eram seus preferidos, ele fez isso porque sabia que teria que partir e o Evangelho deveria avançar com mais força. Parte de si ele deixou nesses homens, na medida em que eles se deixaram absorver por esses valores essenciais da vida de Cristo. Líderes espirituais precisam formar outros líderes. Alguém disse que sucesso sem sucessor é fracasso. E, de fato, nós que exercemos algum tipo de influência, precisamos preparar outros para assumirem o nosso lugar e para que a coisa possa avançar com maior força ainda. Ele disse, eu fiz obras grandes, mas vocês farão obras maiores ainda. A seleção desses 12 indica um caminho e uma estratégia extraordinária do discipulado, que é a transferência não apenas de conhecimento, mas a transferência de vida, um coração com o outro. Parte de Jesus ficou neles e parte deles pode ser visto também hoje em nós. Obrigado, pastor Manolo, mais uma vez pela sua participação nesse Código Aberto de Verão, falando sobre o discipulado. E como eu comentei no começo do programa, o pastor Manolo também falou, hoje a gente está falando sobre discipular líderes espirituais, como formar líderes espirituais, ou seja, é um líder que vai formar um outro líder ou outros líderes. Talvez esse seja um programa que é exatamente aquilo que você está querendo saber para poder formar mais discípulos na sua igreja ou também para você ser discipulado, ser um discípulo de Cristo e ter mais gente trabalhando junto com você. Bom, já que a gente está buscando seguir o exemplo de Cristo, vamos ver como Cristo começou a fazer os líderes espirituais dele, discipular os líderes que estavam ao redor dele. Vamos para o livro de Lucas, no capítulo 6, versículos 12 e 13. Lucas 6, 12 e 13. Pastor Kênio, pode ler para nós? Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. Como Jesus fez ali para escolher os discípulos dele. Vamos lá então, Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Me dá um toque aí a hora que chegar o versículo 13, ok? Ok. Lucas capítulo 6, versos 12 em diante diz assim: Por essa mesma época, ele foi orar na montanha. Ali ficou a noite inteira em oração, na presença de Deus. No dia seguinte, reuniu seus discípulos e escolheu 12 deles e os designou como apóstolos. Tá certo aí. Terminou o versículo 12. Ou seja, quando Jesus, o próprio Deus em forma humana, foi escolher os líderes espirituais que estariam ao seu lado, dá para perceber qual foi a primeira atitude dele no momento de tomar essa decisão. Quem vão ser os 12 que vão estar comigo? Ele orou. Foi para a montanha, como diz aqui, e em silêncio, em solidão, orou a Deus. O que isso pode começar a falar para a gente um pouco sobre esse discipulado com líderes espirituais? Me vem logo à mente, quando a gente percebe esse texto lido, é de que as coisas espirituais elas só podem se discernir espiritualmente. E eu vou mais além, elas só podem ser decididas também espiritualmente. O primeiro passo de Jesus ao escolher as pessoas com quem trabalhariam com ele, participariam com ele da obra missionária de transformação do mundo a partir da transformação de cada pessoa, foi justamente a oração. E aí está o cerne de toda a vida espiritual e de toda a escolha e formação de líderes. Para formar líderes, precisamos primeiro buscar aquele que é o grande líder, para nos orientar quanto às pessoas que devem ser escolhidas. Mesmo porque, às vezes não, boa parte das vezes, quando nós pensamos em formação de líderes, nós já temos uma tendência em escolher sempre os mesmos numa igreja. Que são aqueles que aparecem mais, que a gente já sabe da capacidade deles. No entanto, a formação de líderes espirituais, ela envolve ir além disso e formar novos líderes. Em lições anteriores, no nosso guia de estudo, o Tonasso apresentou uma questão aqui que eu achei interessante, que foi a diferença entre capacidade e compromisso.
Você citou que muitas vezes a gente acaba pegando aqueles e chamando aqueles que a gente tem mais afinidade, ou não, você canta bem, não, você faz aquilo legal, não, você tem esse dom e tal. Mas Jesus não era assim. Jesus escolhia as pessoas que para a sociedade não tinham o mínimo de capacidade, né? Mas tinha compromisso. Nosso modelo de discipulado, se você vamos escolher um líder, você privilegia a capacidade. Cristo ele tinha uma capacidade de enxergar o compromisso e a transformação que ocorreria naquelas pessoas, né? Você vê o impacto que isso teve, por exemplo, em Pedro, quando Cristo volta para o céu, ali volta ao céu em Atos, logo o Pedro, quando ele vai escolher Matias, ele percebe que só tem 11, Judas havia morrido, falta um. O texto que diz assim, ele fala assim, olha, vamos orar, ele disse, orando, disse, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tem escolhido. Percebe que ao escolher Matias, Pedro ele fala, Senhor, tu conheces o coração de todos, então nos revela qual líder o Senhor tem escolhido para nós. Então você percebe essa dependência para quem está começando um trabalho de discipular alguém. A gente tem a gente corre muito risco de decidir, né, segundo a nossa vontade. Então Jesus ensinou um modelo perfeito de escolha de líderes. Você falou da oração de Jesus, aí eu estou lembrando de quando Samuel foi escolher o novo rei de Israel e ele chega na casa de Jessé e aí ele começa a passar um por um e Deus vai falando com ele e aí ele olha para os filhos de Jessé e pensa, olha, esse aqui tem uma cara de rei, esse aqui é bonitão, fortão, tal, jeito, né? Leva jeito, tal. E aí no verso fala, né, não julgue, ou melhor, o Senhor não vê como vê o homem, né? Porque Deus vê o coração. Exatamente. Ou seja, a intenção, ou seja, a disponibilidade que conta para Deus. Samuel ouve a voz de Deus, né, Leite? Ele ouve a voz de Deus, ele fala, este. É como se, é este, Senhor? É este mesmo. Mas tem certeza? Você vê que nenhum atributo para ser rei, aparentemente. Aos olhos humanos, isso que eu acho impressionante. Quando Deus elege não pautado pelo nosso olhar. Ele enxerga muito além daquilo que nós poderíamos ver. E você vê que a base, já o primeiro critério, que seria o critério de seleção, já é totalmente diferente do critério que nós estamos acostumados. Então, a diferença na formação de líderes espirituais, ela já vai logo do início, que é escolher esses líderes. Eu acho interessante isso que a gente está falando. Eu estou lembrando, teve algum programa, não lembro em qual, dessa temporada, que a gente falou assim, Jesus era tão improvável, mexia tanto com a ordem das coisas, que se hoje em dia você fosse parar para pensar assim, olha, eu tenho uma missão, um grande CEO, né, o líder de uma empresa, se fosse pensar assim, olha, eu tenho que fazer a minha empresa ir para frente, levar essa missão adiante, tem que escolher 12 pessoas. Quem são as pessoas que eu vou escolher? Provavelmente ele não escolheria pescadores, pessoas que eram analfabetas, etc. Mas aí me chama a atenção uma citação do nosso guia que fala assim, não é de pouca importância o fato de que na escolha dos líderes, Jesus tenha selecionado alguns entre a classe de pessoas mais humildes e menos instruídas. Ou seja, não é um detalhe isso, é muito importante isso, porque mostra exatamente que não é pelo poder humano ou por uma sabedoria humana que o evangelho deveria ser proclamado, mas pelo poder de Deus. Sabe como eu vejo isso? De maneira lúdica. Eu vejo Deus usando os disponíveis, os compromissados, né? Os que têm desprendimento, como a gente falou na lição passada, me lembro. E essa pessoa está em algum lugar orando, dizendo assim, Senhor, me usa. E aí você está orando de um outro lado, numa outra cena, divide a tela, numa outra cena, alguém está orando assim, Senhor, envia um líder para que eu possa, me mostra quem é. Deus só faz você ter discernimento e clareza para entender, ligar o ponto. Por isso que essa oração é importante no processo. É ela que dá a ligação espiritual de um chamado com uma vocação. Entende? Essa coisa de líder também, ela muitas vezes para a nossa sociedade, de uma maneira geral, está ligada a poder. Nossa, você ser um líder, você ser escolhido para liderar algo, uma empresa ou qualquer coisa, nossa, essa pessoa é influente, essa pessoa tal, e essa pessoa se sente bem também, nossa, fui escolhida, fui e tal. E na verdade, o conceito bíblico já é diferente, o conceito de Jesus Cristo é diferente. Para você ser um líder, então esteja preparado para se humilhar, para servir, para ser diferente, para estar disponível, para ser compromissado e também para ensinar outras pessoas, porque daqui a pouquinho você vai sair de cena e vai entrar um outro. Isso que é legal. Muito legal, Bia, o que você disse, porque no nosso guia de estudos ele aponta justamente o que para Deus são atributos de um verdadeiro líder. Então, se você observar ali na exposição, que é na segunda-feira, ele elenca os atributos que para Deus são os atributos de um líder espiritual que devem ser encontrados e desenvolvidos nas pessoas. Então, a pessoa deve ter um coração contrito, um espírito humilde,
não devem ser arrogantes, mas que busquem a justiça, devem, sobretudo, aceitar as ordens, estar sob o jugo de Deus e ser um servo de todos. Imagina, isso é completamente diferente daquela imagem que nós temos de um chefe. O chefe de uma sessão, geralmente o cara é arrogante, o cara fala, não interessa se vai doer, se não vai doer, ele fala e ponto final. É uma pessoa que geralmente privilegia os outros, ao invés de privilegiar a justiça, premia muito mais a relação do que o mérito. Então, completamente diferente dos atributos que Deus procura numa pessoa para ser líder. Apesar dessa invenção, desse modelo de liderança e de formação de líderes ter sido criado por Cristo, existe uma tendência muito forte hoje no meio organizacional em copiar isso. Então você encontra livros, palestrantes e pessoas que dão treinamentos mostrando qual é o verdadeiro papel de um líder como um servo e formando outras pessoas com esse mesmo espírito. Muito interessante. Se você tem essa vontade de ser um servo também, de ser um discípulo, olha, você já está conseguindo algumas dicas que a gente está trazendo da Bíblia para você aqui no Código Aberto de hoje. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o que é preciso ser ou fazer para começar a fazer discípulos e ser um discípulo de Cristo e fazer líderes espirituais. Fica ligado aqui no Código Aberto, a gente volta em instantes. Para você que está à vontade aí em casa, para você que está se arrumando no sofá, Código Aberto está de volta. Sinta-se em casa, em família, entre amigos, porque a gente está estudando a Bíblia hoje aqui, falando um pouquinho sobre como fazer discípulos entre líderes espirituais, ou seja, como criar novos líderes espirituais ou como se tornar um líder espiritual. A gente falou no último bloco um pouquinho do método de Jesus, sobre a importância da oração, sobre a importância da disponibilidade da pessoa, porque Deus não olha as suas capacidades, e sim a sua disponibilidade, a sua vontade, e aí Ele só linka com a necessidade de algum lugar, de alguém, com a sua disponibilidade, e Ele pode usar todas as pessoas. Bom, e aí no último bloco a gente falou um pouquinho do método de Jesus, falamos quando Ele foi escolher os 12, e uma coisa que a gente não comentou ainda, que eu acho que vale a pena, é o seguinte: Ele escolheu 12, né? Até a Bíblia fala que tinham outros, né? Tinha um número maior de 70, etc. Mas tem 12 que ficaram famosos por andar sempre junto com Ele. E no nosso guia de estudos tem uma citação que fala assim: Cristo entendia que a liderança era efetivamente cultivada em pequenos grupos e não produzida em massa por meio de palestras. O que isso pode indicar para a gente? Quando a gente quer fazer novos discípulos, então tem que ser uma coisa personalizada mesmo, não é um negócio que assim, ó, gente, vou mostrar um PowerPoint aqui para vocês, e aí tem 200 pessoas, você mostra, ó, beleza? Todo mundo discipulado, vamos lá então, saiu. Todos líderes. Todos líderes, é isso, cada um com um diplominha, né? Isso? Formar líderes implica em transmitir. Formar líderes implica em se relacionar para instruir. Isso você não faz apenas num único instante, é um processo. Você vai ensinando ele a todo momento, você vai instruindo ele a todo momento. Cristo foi o maior exemplo disso. Como foi que Cristo instruiu os discípulos? Através do seu próprio exemplo, diz o guia do nosso estudo. Então, é muito importante que o discipulado ele seja feito realmente numa relação onde você possa estar próximo e de forma contínua. Você percebe que quando a gente fala de uma palestra, de um treinamento, de uma aula, nós estamos tratando apenas de um aspecto do discipulado, que é o aspecto cognitivo da coisa, a transmissão de um conhecimento necessário. Mas esse daí é um aspecto pequeno do que é o processo de discipulado. Vai muito além disso, envolve de fato você conviver com a pessoa, o dia a dia, trocar experiências, mostrar como se faz. Enfim, se a gente tenta discipular usando apenas um sistema desses, um sistema onde você está chamando a massa e achando que isso vai se reproduzir só porque você passou um conhecimento, então você vai deixar a desejar no seu processo. Nem todo mundo pode ser líder, né? Eu, pelo menos, entendo dessa maneira. Acho que tem o dom, a pessoa tem um dom assim para coisa, tal, é instruído também, não é que ele sabe de tudo. Tem a pessoa que desenvolve isso também com uma boa instrução, e tem gente que erroneamente coloca a liderança como um status.
E aí eu coloco essa pessoa, acho que ela não leva jeito para ser líder, porque ela não entende o que é de fato ser um líder, né? Que é se humilhar, tal, e ter esse propósito que é de Cristo mesmo, que foi ensinado por ele. Então, mas aí que tá. O ponto é, você só descobre isso quando você está convivendo com a pessoa. Convivendo. Você não descobre isso numa palestra, né? Eu tenho convivido em pequeno grupo há anos e eu digo que é um estilo de vida. E quando a gente está junto, eu faço questão de a cada semana a gente mudar o local de reunião, né? No nosso caso é assim. Algumas casas são sempre a mesma, mas o método que eu tenho usado é eu às vezes vou à igreja, mas raramente para sair do ambiente da igreja, e faço questão que eles abram as casas deles, para que a gente se sinta aí em casa, para que eu saiba o seu nome, o que você está passando, qual é a sua batalha. E nesse processo de te conhecer, eu vou vendo o que eu chamo de brilho no olho. Eu vou vendo que tem um brilho no olho. Eu vou vendo que Deus tem me guiado e mostrado, olha, esses daqui você pode, não precisa nem esperar, ele já está assim, ó, né, que nem aquela que toca em mim. Eu estou disponível, eu estou me movimentando para receber, sabe aquela coisa da disponibilidade? Então eu penso muito nisso, tem que conviver. É um preço alto, viu, que você paga. É muito alto. É muito mais fácil dar uma palestra, entregar um manual, um DVD e dizer assim, me entrega depois uma resenha e vamos discutir um pouquinho. Não, isso. Agora, pagar o preço discipulado da liderança é conviver. E a questão do tempo de maturação nesse processo, ela é muito importante. Não dá para você estabelecer um cronograma e você falar assim, em 3 meses eu vou discipular ciclo, X né? pessoas. Ou um ciclo do tipo, líder. Em 10 meses, em 1 ano, terei discipulado tantas pessoas. Porque é uma coisa totalmente orgânica, totalmente espiritual. Você sabe que você tem que ter um método, obviamente, tem que ter um planejamento, mas você sabe que tem que se colocar à disposição de Deus para fazer o trabalho. Quanto tempo isso vai levar, quantas pessoas você vai atingir, isso daí você só vai descobrir no caminho. Tanto é que no caso de Jesus, antes de passar para você, pastor Guilherme, só fazendo um comentário aqui, me chamou a atenção. Você não vê em nenhum momento do relato e falou assim, olha, eu tenho, estou começando agora esses discípulos com 30 anos, eu acho que daqui uns 3 anos e meio vai estar bom isso mesmo, o processo. Era isso que eu ia comentar. Não houve uma determinação em Cristo de quanto tempo cada um dos discípulos estaria pronto. Cristo trabalhou com eles de maneira que pudesse atingir a todos. Mas perceba que mesmo depois de Cristo ter morrido, ressuscitado, Cristo ainda continuou o processo de discipulado 40 com eles. dias 40 dias. Falando-lhes coisas concernentes ao reino de Deus. E mesmo depois, imagina. E mesmo depois, quando eles já tinham começado o trabalho, eles ainda estavam num processo de aprender. Estavam. O exemplo de Paulo e Pedro juntos é clássico nisso daí. E aí quem foi que Deus enviou para continuar o processo de ensino? O Espírito Santo, o Consolador. Então, nesse processo de discipulado, a gente percebe que é um processo contínuo, não é um processo de formatação pronta, um processo que vai trabalhando de maneira orgânica, onde cada um vai desenvolvendo os seus dons dados por Deus e de maneira paulatina, e Deus vai atuando de maneira a transformar essa pessoa num líder eficaz. Eu me lembro de uma pessoa que estava conversando, uma jovem, ela tinha 15 para 16 anos, ela participava de um grupo, de pequeno grupo, eles tinham, eu achei tão lindo isso, porque eles tinham isso muito claro na mente deles, essa noção de discipulado. E aí ela disse assim, você conhece fulano? Eu falei, conheço. Pois é, ele está me discipulando. Eu olhei assim para ela, quem é que diz isso? Ele está me discipulando. Eu falei, e o que significa isso? Ele me liga praticamente todos os dias, 2, 3 vezes no máximo na semana, ora comigo, pergunta como é que eu estou, me liga para saber quais são as minhas lutas espirituais, porque naquele momento ele vai orar por mim. Eu falei, que fantástico! E interessante, no final daquele ano, ela começou um processo de novo pequeno grupo. Ela havia sido trabalhada, havia se tornado uma líder pelo poder do Senhor Jesus, e agora ela estava formando novos líderes. Isso é lindo. Tem, dentro dessa ideia, eu fico pensando o seguinte, então a gente já entendeu que o processo, como o pastor Nery falou, é orgânico, né? A coisa, você pede para Deus te usar, Ele envia as pessoas e o processo começa. Mas o que é que você faz durante esse processo? O que é importante ter nesse processo de se fazer discípulos? A gente já falou que é conviver, estar no dia a dia, se importar com as pessoas, mas é só isso? Tem mais coisas? Tem um verso da Bíblia que eu quero ler com você. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 39. Lucas, capítulo 6, 39. Bianca, já encontrou? Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco?
É Jesus que está falando isso. E depois continua a parábola? Continua. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Ou seja, a gente está falando de instrução. E aí Jesus usa uma expressão, né, uma parábola, que a gente já falou várias vezes, é incrível, né? Todas as vezes que a gente pega algum texto de Jesus, ele sempre está usando uma parábola, né? Fica mais fácil entender. Fica mais fácil. Impressionante. Um cego guiando um outro cego. O que provavelmente vai acontecer num caso desse? Daí fala, né, os dois vão cair no buraco, vai dar um acidente. E aí no caso do discipulado aqui, e aqui Jesus aplica, fala que isso tem a ver com instrução, está falando de que tipo de instrução? Vocês podem me ajudar? Acho que de todo tipo. Você instrui cognitivamente, como o Alberto falou, a gente tem que ter a base bíblica e o Guia de Estudos trata disso fortemente. A base de Cristo, nós falamos, se não me engano, na primeira e segunda lição, nessa temporada, a gente falou que a base de Cristo para discipular era a palavra de Deus. Ele sempre extraía o conteúdo da mente bíblica e para dizer assim, olha, eu sou esse Cristo da Bíblia, você também pode ser guiado por essa palavra. E a experiência. Porque assim, a palavra, o discurso, o curso de como enxugar lágrimas, o curso de como, sendo que você nunca tocou um rosto, não faz sentido, né? Então, eu trabalho assim, literalmente assim com os meus jovens lá. A gente, por exemplo, passa 3 semanas falando sobre o sonho de Deus para a comunidade, como viver em comunidade, como sermos um. A gente estuda vários textos, a teologia da comunidade, vamos dizer assim. Então, eles vão entender do conteúdo cognitivo. Só que no processo, eu convido à noite para comer uma pizza. Exato. No outro sábado, a gente marca um almoço em piquenique. E no outro sábado, eu divido as casas deles. A gente ora, sorteia, ela fala, Senhor, cria comunidade em nós. E eles vão nas casas pequenas, 4, 5 pessoas que não se conhecem, criando isso. E no final refletem, que eu mando um texto. Então, ou seja, experimentou, ouviu e ainda refletiu. Então, eu acho que eu creio muito nesse método. As pessoas se colocam à disposição para fazer isso, porque tudo começa de um sonho, de uma visão que um dos líderes tem e você vai compartilhar com outros, né? No caso, quando parte de um pastor e você vai agora atingir outras pessoas, eles têm que ter o mesmo sonho que você e você está compartilhando isso. Na experiência que eu tive com a Home Church, por exemplo, vieram pessoas de diferentes lugares, alguns se conheciam, outros não. E logo no início do processo a gente começou a perceber que nem sempre aqueles grupos estavam se misturando. E a gente conversou sobre isso, né? Essa questão da comunidade que o Felipe falou, e oramos a respeito e falamos, vamos agir em função disso, vamos começar a nos misturar mais, a conversar mais. E hoje a gente tem uma integração muito boa, misturamos os grupos para fazer atividades juntos, mas agora a gente tem outra preocupação, que é a seguinte, e quando as pessoas vierem para cá, será que nós vamos saber integrar essas pessoas à comunidade também? Então, a partir da experiência que você tem, você vai tentando ampliar isso daí. A gente vai fazer uma pausa agora, eu sei que a gente tem várias coisas para falar ainda sobre a importância do conhecimento bíblico e também da experiência, a gente pode dizer assim, um estágio prático, né, desse discipulado, de chegar nas pessoas, de como falar, de como se importar. Fica ligado, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, aqui no Código Aberto de Verão. Código Aberto de volta no terceiro e último bloco desse programa de hoje sobre discipular líderes espirituais. Eu não quero tomar muito mais tempo aqui falando uma coisa, vou deixar os convidados falarem porque está muito interessante. No último bloco a gente falou da importância de, num processo de discipulado de líderes, você instruir a Bíblia, né, o conhecimento bíblico, mas também a experiência, ou seja, um momento de estágio prático. E aí, Tonás falou um pouquinho, o pastor Alberto falou. Você ia falar alguma coisa? Não ia, pastor Kenny? Eu achei muito legal que o pastor Nery falou sobre receber as pessoas. Agora você começou um processo onde você vai começar a receber as pessoas, aquelas que vão ser atraídas por esse processo de discipulado. Uma coisa interessante e marcante, inclusive no ministério de Esdras, alguém que é apontado pelo nosso guia de estudos, Esdras, Neemias e Zorobabel, do ministério de Esdras é apontado que ele tinha uma paixão pelas pessoas. Para ser um líder espiritual, você precisa estar apaixonado, ser apaixonado por gente. Eu acho isso muito legal, você tem que gostar de gente. E as pessoas, pastor, elas são curiosas, assim, aquela pergunta do ser humano, né? Eu, trabalhando com isso, eu tenho notado muito claro, assim, eles querem saber, para que eu vou fazer isso? Por que eu faço isso? A razão pela qual a base, qual o fundamento, qual o propósito e como eu faço.
Então me ajuda. Então nesse processo você vê claramente a necessidade de conteúdo. É por isso que fazemos. Eu já ouvi muitas vezes no estudo da Bíblia com meus líderes assim, Entendi. é isso. Então, quando eu faço isso, é por conta disso. Esse é fundamental, está embasado na Escritura. Quando ele sabe o para quê, o propósito pelo qual ele faz, aí eu vou dizer o como. Então, como a gente faz? E eles perguntam, então, como a gente começa isso? Né? E eu percebo que aí tem uma palavrinha-chave que eu queria trazer, luz, que eu tenho vivido, e é uma dificuldade de quem vai mentorear um líder. É você ter confiança e delegar. Isso é muito difícil. Você não faz tudo, você Exatamente. deixa a pessoa fazer. Esse espaço que você dá para ele pensar, refletir e aí começar a agir é fundamental. Confiar na pessoa a ponto de deixar assim, olha, como Cristo fez. Agora a autoridade foi dada, estão capacitados, vão e expulsem demônios. Eles voltam, Senhor, a gente não conseguiu. Homens de pequena fé. Ele começa a corrigir, então percebe? Há um momento em que eu solto a corda. Então isso é muito importante no processo, conhecimento, experiência e saber delegar. Eu acho que é fundamental no processo de fazer um líder. Bianca? Essa coisa de conhecimento também, eu entendo que Cristo ele não quer líderes vazios. Então você precisa tá cheio do Espírito, tá cheio do conhecimento, a palavra também. Como é que você vai falar de Deus, vai pregar sobre Jesus se você não conhece Jesus Cristo, né? Até por uma questão até de experiência com Ele, né? Isso você vai desenvolvendo. E quando você começar com esse conhecimento bíblico, começar a prática, né? Que é extremamente importante. Eu acho interessante, Bia, porque uma vez eu estava conversando com um amigo meu. Hoje ele também trabalha para a Igreja Adventista, é pastor em um dos nossos internatos lá no sul do país, e ele conversando comigo sobre essa questão de ser cheio do Espírito Santo, ele disse assim, Kênio, quando a gente está cheio do Espírito Santo, as pessoas percebem, mas quando o Espírito Santo começa a transbordar em minha vida, as pessoas param ao meu lado para receberem. Amém. Essa é a grande diferença. Eu acho isso O transbordar do Espírito Santo. O líder que não está cheio, né, pastor? Ele não consegue inspirar. Não. A gente não sabe inspira. disso. Se você não tem, eu sempre brinco, o brilho no olho não vem do teu olho, dificilmente a pessoa vai conseguir superar. E no geral, eu percebo que os melhores momentos de discipulado são no silêncio. Às vezes você está falando, mas quando você fica quieto e eles te observam, né, os liderados te observam, aqueles que estão discipulando, isso é fundamental. Como que há um desejo grande de aprender e a gente tem que estar cheio, né? Eu acho que quem faz líderes, quem se coloca nesse papel de fazer líderes, é o maior responsável perante Deus agora. Que responsabilidade. Né? Exatamente. Existem duas coisas, por exemplo, você para pensar no... A gente está falando aqui sobre um líder que ele aceita o convite para ser formado como um líder. Mas às vezes nós podemos praticar o discipulado mesmo sem que a pessoa saiba. Simplesmente convivendo, né? E você enxerga um potencial. Em algum momento, obviamente, que você vai falar, mas você começa o processo entre você e Deus, orando por aquela pessoa, chamando ela para estar perto de você e tentando passar alguma coisa para ela. E no momento certo, você fala e aí ela continua o processo, não é que ela vai iniciar. E um outro detalhe interessante é que nem sempre na formação de líderes, o resultado é o que a gente espera. A própria experiência de Cristo mostra isso pra gente. Então você vê, ele escolheu lá os 12. Não levou jeito para a coisa, né? Teve ali as suas falhas e acabou não participando. E entre os que sobraram, 3 deles se tornaram mais próximos, foram, vamos dizer assim, mais discipulados ainda do que os outros. E isso daí, obviamente, que no caso de Cristo, ele já sabia desse resultado, já esperava esse resultado, mas nós não. Então você lança a sua rede ali e Deus vai te mostrar o caminho. O nosso Guia de Estudos tem uma citação que eu acho interessante sobre esse equilíbrio aí entre conhecimento bíblico, experiência, etc., que fala assim, a experiência sem o conhecimento, nesse momento do discipulado de líderes, na formação de líderes espirituais, se torna um potente míssil sem direção, ou seja, a pessoa tem experiência, né, tá indo para o campo, tem a questão prática, mas ela não tem o conhecimento bíblico, então ela se torna um míssil potente, mas sem direção. Por outro lado, o conhecimento bíblico sem a experiência se torna destituído de vida e muitas vezes legalista. Então, aparentemente, quer dizer, me parece bem claro, não aparentemente, que é preciso haver um equilíbrio entre esses dois pontos, né? O guia de estudo ele aponta 3 aspectos do exemplo da vida de Esdras que me auxiliam a entender o que você acabou de dizer. O primeiro deles foi amplamente discutido aqui, que é a questão de confiar na palavra de Deus, ancorar a sua fé na palavra de Deus.
O segundo é experimentar a Deus através da oração. Precisamos experimentar Deus através da oração. Nós discutimos isso anteriormente. Precisamos conhecer a Deus através dela. Eu me lembro da experiência contada nos bastidores aqui, de um pastor que todos nós conhecemos bem, é um grande, hoje, televangelista da Igreja Adventista, pastor Alejandro Bulhão. E uma pessoa que esteve em contato com ele, certa vez disse que foram para um quarto de hotel, na noite seguinte ele iria iniciar uma série evangelística, e aí na noite anterior, ele estava já no quarto do hotel. E ambos ali, quando ele foi dormir, o pastor Bulhão se ajoelhou para orar. Na madrugada ele se levantou e o pastor Bulhão estava orando. E quando ele se levantou pela manhã para ir tomar café, o pastor Bulhão estava terminando de orar. Precisamos ter uma vida de intensa oração. E o terceiro aspecto que é apontado aqui no exemplo da vida de Esdras, que eu já citei anteriormente, sermos apaixonados por pessoas. Tem uma pergunta que o nosso guia de estudos faz, e pode ser uma pergunta que você esteja fazendo nesse momento. Você está ouvindo a gente falar sobre liderança espiritual, etc., de você se tornar um líder, e aí às vezes a pessoa pensa assim, eu até quero me tornar um líder, mas na minha igreja, por exemplo, eu não tenho bons líderes, boas referências, aí fica difícil, né? Porque quem é que vai me liderar desse jeito? E aí a pergunta que pode estar surgindo para você, surge no nosso guia de estudos, e a gente vai colocar aqui para debater, e você também pode falar com a gente, dar a sua opinião pelo Twitter, pelo Facebook, é a seguinte: que qualidades você gostaria de ver nos líderes da sua igreja? Né? Você olha para os líderes e fala assim, eu gostaria que eles fossem assim, porque daí eu poderia aprender com eles e eu poderia ser mais assim também. Mas aí a lição fala assim, além de você perguntar, né, que qualidades você gostaria de ver nos líderes da igreja, ela pergunta, você tem orado a Deus para você ter essas qualidades? E aí eu fiz um pensamento assim, o que você quer ver nos outros, você precisa começar a ver em você. É mais ou menos esse o caminho? Você fez a pergunta e matou a charada. Que é isso mesmo. Quando a gente pensa, Senhor Deus, eu gostaria de alguém que fosse um exemplo para mim. Deus relança essa pergunta, ele diz assim, você é exemplo para os outros? Né? Então, que características que você gostaria de ver no seu líder? Pronto. Agora que você tem na mão essas características, que tal pedir para Deus isso? Senhor Deus, dá-me elas. É parar de olhar para fora e olhar para dentro, isso né? Mesmo. Olhar para o umbigo Isso também. Mesmo. Agora, eu entendo também que há um certo perigo da gente começar a se espelhar nas pessoas. Tipo, não, eu quero seguir aquela pessoa, eu quero fazer aquilo. E às vezes a gente acaba ficando um pouco cego e não entende que aquela pessoa é humana. E ela é falha, ela tem erros. E aí a pessoa se decepciona. Não quero mais, isso não é para mim. Acho que, enfim, desanima, né? O caminho do discipulado, e principalmente da liderança, de você ver sendo formar um líder, né, que é o nosso estudo de hoje, ele é um caminho certo, recheado de frustrações, né, com as pessoas e com o seu, como o Alberto falou, você está trabalhando, chegou num ponto e fala, agora ele entendeu, ele está vivendo, aí o que você vê, mas tudo de novo? Será que não entendeu nada? A gente está há 6 meses convivendo, há 1 ano. Às vezes frustra muito. Esse é o preço que eu digo que tem que ser pago. E quando eu vejo a disposição de alguém pagar esse preço por mim, quando eu encontro no olhar de um líder, ele está me enxergando, ele vai pagar um preço pela minha vida, aí eu me entrego. Então eu creio que eu busco no líder o olhar que Cristo tinha sobre aqueles homens. Eu busco disponibilidade, eu busco humildade. Você pergunta, o que eu busco no líder? Eu busco saber se ele realmente tem interesse em me ver crescer. Quando eu vejo isso, não tem um líder sequer que você não se submeta, porque você sabe que ele é um homem cheio do Espírito Santo, um homem de oração, como o Paulo era com Timóteo, até citei aqui nos intervalos, me toca essa relação. Timóteo, eu choro por você nas orações, eu coloco você, se eu ver essa paixão de alguém por mim, eu vou ter muito prazer de ser liderado por ela, porque eu sei que através dela, Cristo está me liderando. A gente, para terminar esse nosso momento da discussão, antes do pastor Alberto falar diretamente ao seu coração, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5. Durante o estudo de hoje, você deve ter pensado muitas coisas, deve ter tomado algumas decisões no seu coração, deve talvez ter pensado assim, ok, eu quero ser um líder espiritual, vou procurar alguém para que seja o meu mestre, o meu mentor, eu quero me colocar à disposição, ou de repente você não sabe ainda quem pode te discipular, mas você tem essa vontade no seu coração, então faz o seguinte, lê esse verso aqui com a gente, Tiago 1,5. Pode ler para a gente, pastor Alberto? Sim. E se algum de vós tem falta de sabedoria,
peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Como a gente falou no início do estudo de hoje, Deus quer a sua disponibilidade. Se você tem disponibilidade e está fazendo essa oração aqui, Deus prometeu e Ele vai cumprir. Você quer se tornar um líder espiritual, quer fazer líderes espirituais? Se coloque disponível para esse serviço de Deus e Ele vai arrumar um jeito, um caminho, para que você possa seguir todos esses passos aqui que a gente comentou hoje. Agora, pastor Alberto Neri tem uma mensagem para o seu coração. Se você parar para olhar o ministério de Jesus, você vai ver que boa parte do tempo dele, ele empregou tentando ensinar os seus discípulos o que eles deveriam fazer para serem os futuros líderes daquele movimento que Jesus estava apenas dando início naquele momento. Isso traz para a gente uma lição muito importante, a lição de que se o próprio Cristo valorizou a formação de líderes, nós temos que seguir esse mesmo exemplo. E a pergunta que vem é a seguinte: como formar outros líderes? Como eu posso ser um líder? Quais são os métodos, quais são as estratégias? E quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, nós começamos a entender que, em primeiro lugar, para formar líderes, eu tenho que entender quem é o meu líder, o Senhor Jesus Cristo, e seguir o exemplo dele, o exemplo de um líder que serve, um líder que se coloca à disposição dos outros. A partir daí, eu vou orar, eu vou pedir para que Deus coloque as pessoas no meu caminho e então eu vou passar a compartilhar com elas o meu conhecimento e a minha experiência. O legado que eu vou deixar é mais importante até mesmo do que a obra que eu faço no meu dia a dia, porque esse legado vai se estender por muitas gerações. Eu quero agora orar por você, você que é um líder, você que forma líderes ou você que deseja entrar nesse processo, para que Deus abençoe a sua vida e ajude você a fazer isso da melhor maneira possível. Onde você estiver, eleve agora os seus pensamentos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, o meu pedido agora é para que cada pessoa que acompanhou essa discussão e que tem o desejo de ser um líder ou de formar líderes para a tua causa, que essa pessoa seja usada e um instrumento em tuas mãos. Que o Espírito Santo a capacite e a abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa temporada está quase no fim, mas na semana que vem tem mais Código Aberto de Verão aqui na sua TV Novo Tempo. Saudade veio sem se convidar, veio sem pedir licença, fez chorar quando um sorriso meu parecia tão seguro. Não conhece a diferença entre o rico e o pobre. Ela vem pra qualquer um que saiba amar. Não é dor que se aprenda a lidar. Tem sempre a mesma força, o mesmo jeito de me machucar. Esconde-me em teus braços, Deus do amor, dono da alegria eterna, do sorriso, do abraço, dos encontros. Guarda-me, eu quero amar sem mais medo de sofrer, pertencer a um lugar onde a saudade não encontre o caminho. Me deixe em paz. Lararara, nararara, naraya, lararaya, na.
Aprendi a amar o meu irmão, me acostumei com a companhia. É assim, nossa vida é mais feliz se está perto quem se ama. Mas o que ninguém ensina, nem no livro, nem na escola, é lidar com a dor de ver alguém partir. Eu peço a Deus alguma ajuda a me ensinar. Ele me diz, meu filho, eu também sofro, mas isso terá um fim.